Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre o rei Baasa, tá? O terceiro rei que reinou no lado norte de Israel, tá? E já me colocando em pauta aqui algo que eu percebi nos vídeos e da qual eu cometi um erro, peço perdão para vocês, aonde eu falei que as tribos do norte eram as duas tribos de Judá e as outras 10 tribos eram as tribos do sul. Na verdade, foi um erro meu, eu peço perdão a vocês. Se vocês forem na descrição do vídeo, vocês vão ver que eu escrevi e corrigi isso, tá na descrição. Não tem como corrigir isso no vídeo, né, que já foi postado. E aqui eu venho pedir meu perdão para vocês, minha desculpa, tá bom? Aonde, só recapitulando e corrigindo este erro, as 10 tribos estão para o norte e as outras duas tribos, a Judá e Benjamim, elas estão para o sul, tá? Então os reis que reinaram após Roboão, eles estão reinando no reino sul, tá? E os reinos as outras tribos que reinaram após Jeroboão, elas estão reinando ao norte, fechado? Então bora lá, vamos falar sobre o rei Baasa. Livro de 1 Reis, capítulo 15, tá bom? Versículo 33, só um versículo só para nós podermos falarmos dele. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa, e reinou 24 anos. Baasa, ele vai reinar no período de 24 anos. Mas como que começou a história de Baasa? Baasa, ele antes de subir ao trono, antes de se tornar rei de Israel, das tribos que é o reino do norte, nós precisamos entender que Baasa, ele para subir ao trono, ele conspira contra o trono. Ele conspira contra aquele que antes dele estava reinando. Ele mata o rei antecessor a ele, que é Nadab. Então ele sobe para subir ao trono, ele vai matar a Nadab em Gibeton. É isso que acontece para que Baasa se torne rei de Israel. Não só isso, ele não só vai matar o rei, mas como ele vai matar também todos aqueles que são da família do rei, da família de Jeroboão. Ele destrói a todos, mata a todos e traz a eles, né? E destruindo essa família, cumpre algumas profecias que contra essa família havia sido profetizadas, mas ele, em vez de agora começar uma nova história, em vez de destruir todas aquelas coisas que eram idolatria perante Deus, matando a toda a família de Jeroboão, destruindo a família de Jeroboão, não deixando ninguém com fôlego, é o que a Bíblia vai dizer, ele, em vez de também aproveitar a ocasião e destruir os ídolos que Jeroboão construiu, os ídolos que a família de Jeroboão adorava, os ídolos que fez com que Israel pecasse contra Deus, os ídolos que a Bíblia repete várias vezes que por causa dos pecados de Jeroboão, Israel pecou, fez Israel pecar. Os pecados tal era qual? Era adoração aos bezerros de ouro que Jeroboão fez pecar a Israel, que um está em Betel, outro está em Dan. Em vez de ele já tinha destruído a família de Jeroboão, deixando ninguém com fôlego. Em vez de ele destruir esses bezerros, não. Ele comete os mesmos erros que os seus antecessores cometeram. Ele reina num período até bom, 24 anos no reino, mas ele comete os mesmos erros. Ele comete idolatria, ele comete imoralidade e ele faz o povo de Israel pecar. Por causa disso, Deus levanta um profeta chamado Ageu, que profetiza contra ele e que diz que ele seria destruído, que a sua família seria destruída por causa dos pecados que ele cometeu contra Deus e que tinha feito Israel pecar. E não só isso, porque ele havia irritado a Deus com os seus pecados. E nisso, Deus promete a eles, Deus faz uma profecia contra ele, dizendo, através do profeta Ageu, que destruiria a sua família, destruiria a sua descendência. Nós vamos ver isso se cumprir no reinado de Zim, um rei que está vindo aí logo nós vamos estar dizendo dele, tá bom? E nisso, ele seguindo esses caminhos, os caminhos maus, os caminhos do rei mau, os caminhos de Jeroboão, fazendo com que Israel peque, lá na frente, a sua família vai
receber aquilo que eles mereciam. Lá na frente a profecia se cumpre e eles vão ser destruídos através de um rei chamado Zimri, tá? Nisso, qual que é o exemplo que este rei nos traz? Qual que é o exemplo que Baasa nos traz? Fora que ele também foi um dos reis que se levantou contra as outras duas tribos, as tribos que estavam ao sul, né, do reino. Se levanta contra essas tribos, ele vai lutar contra o rei Asa, que em sua época está vivendo, né, porque quem está reinando no reino do sul é Asa, desculpa. É Asa que está reinando no reino do sul e ele vai se levantar também contra eles. Vão ter essas lutas nesse tempo, tá? Mas qual que é o exemplo, tá? Vamos parar de falar isso, né? E qual que é o exemplo que esse rei nos traz? Mais uma vez, eu volto a dizer. Nem sempre os exemplos que nos são passados são os melhores para ser seguidos. Nem sempre os exemplos que as pessoas nos passam, os nossos antecessores nos passam, é necessário nós seguirmos. Tem coisas que precisamos observar, parar, pensar, refletir, para ver se de fato aquilo que está sendo nos passado é uma atitude correta a ser seguida. Porque nem tudo que brilha é ouro. Nós precisamos entender que os exemplos que nos são passados, muitos deles não é certo a ser seguido. Nem toda proposta nós devemos aceitar. Então nós precisamos entender, e isso é muito forte. Então nem tudo que brilha é ouro e nem toda proposta nós devemos aceitar. O rei Baasa, ele toma uma grande decisão. Ele destrói a família de Jeroboão. Ele destrói a família inteira, não deixa ninguém com fôlego. Mas ele esqueceu de destruir aquilo que fez com que elas fossem destruídas. Essa é a verdade. Porque ele não adiantou destruir a família. Ele tinha que destruir aquilo que fez com que ela fosse destruída. Ao qual foi os bezerros de ouro que Jeroboão construiu para fazer com que Israel pecasse. Se ele destrói a família e destrói os bezerros que fez com que a família fosse destruída, ele talvez não só destruir, claro, esse é só um segundo ponto. Ele talvez teria ficado mais tempo no reino e Deus teria abençoado ele, claro, se ele não seguisse os mesmos caminhos de Jeroboão. Mas a Bíblia é bem clara. A Bíblia enfatiza que ele destruiu a família, cumpriu a profecia de Deus através da vida dele, mas ele não destruiu os bezerros. Ele não parou de cometer os mesmos erros que os seus antecessores vieram, e como consequência disso lhe veio a destruição. Então precisamos entender que não adianta destruir somente aquilo que nos machuca, ou seja, não adianta só cortar a árvore pela metade. É necessário cortar o mal pela raiz. Não adianta deixar o toco, porque a raiz ainda está lá. Precisamos cortar a raiz. Precisamos cortar aquilo que fez com que aquela árvore fosse cortada. Essa é a verdade. Precisamos procurar e saber o porquê que aquela árvore foi cortada. A família de Jeroboão foi cortada por causa dos pecados que fez Israel pecar. E qual foram? A construção de dois bezerros, que um está em Betel e o outro está em Dan, que fez essa família ser destruída. É isso que fez Israel pecar. É isso que trouxe a destruição de Jeroboão. E por causa disso, reis, famílias, homens e mulheres cometeram pecados e estão, né? Se todos morreram no pecado de Jeroboão, no inferno. Precisamos entender isso. Não só destruir, não só destruir metade, tem que ser destruído todo. Ou seja, tem que destruir, não só cortar a raiz pela metade. Tem que cortar a raiz toda, tem que tirar tudo, porque não presta. Não só isso, não só basta destruir o mal, tirar a raiz. Não só basta tirar tudo e lançar fora. Precisamos seguir um novo caminho. E qual é? O caminho da verdade. Porque primeiro, nós destruímos toda a raiz, tiramos os nossos ídolos, destruímos todo o mal. Mas agora nós precisamos continuar a seguir agora um novo caminho. O caminho de Cristo. Seguir o novo caminho, ou seja, aquele caminho que nos fez com que nós se reconciliássemos com Deus. Precisamos
seguir o novo caminho. E o caminho novo é o caminho de Cristo. Se destruímos o mal, precisamos agora continuar no caminho certo, no caminho de Deus. Tá? Então é isso que eu deixo para você. Que Deus abençoe a sua vida. Peço para você desde já curtir o vídeo aí, tá bom? Se você gostou, curta. Deixa o seu like, é muito importante para me saber que você está gostando desse tipo de vídeo. Comenta lá embaixo também vídeos novos que você quer. Comenta também suas experiências, comenta o que você aprendeu nesse vídeo, o que isso foi de importante para você, tá bom? Comenta lá embaixo alguma coisa, tá? Também, desde já peço a você, se inscreva no canal se você não é inscrito. Isso é muito importante para nós também, não só para saber que você está gostando, que o like é para isso, mas para que você nos ajude a fazer esse canal crescer. Comentou, curtiu, se inscreve. Ativa o sininho também, tá? Para que você não perca nenhum vídeo do canal, que está saindo todo dia às 10 horas da manhã, tá? E também, desde já peço para você, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Outras pessoas precisam saber desse exemplo, outras pessoas precisam conhecer esse rei, outras pessoas precisam ser abençoadas através dessa palavra. Que Deus abençoe sua vida, que você seja abençoado hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, e até mais. Valeu e fui!